seja bem-vindo a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru, e também você que nos acompanha pelas redes sociais do escritor Sidney Fernandes. Estamos chegando para dar continuidade à nossa série especial de palestras, tratando do assunto do mais recente lançamento de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Mas antes da gente começar, vamos cumprimentar o nosso amigo Sidney. Olá, Sidney, seja bem-vindo a mais uma palestra. Olá, amigos, companheiros, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco em mais essa oportunidade. Sidney, estamos tratando de seu livro mais recente, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Um tema mais atual, eu acredito, seria muito difícil de acontecer. Você acertou no tema e, claro, a doutrina espírita sempre tem aí os seus planos para que as coisas aconteçam a contento para nós e para que nós possamos aprender. E você traz no seu livro Medicina e Espiritualidade, voltando a trabalhar de uma maneira mais conjunta. Claro que eu acredito que elas nunca se separaram, mas no seu livro você aborda isso com mais ênfase. Eu gostaria apenas que você já fizesse um pequeno relato do que já tratamos até agora, Sidney, para darmos sequência com as primeiras perguntas para a nossa palestra de hoje. Sidney, fica à vontade. Sabe, Theo, no começo, o homem achava que todas as suas doenças podiam ser atribuídas a maldições, à ira dos deuses, e a medicina não era absolutamente conhecida. Aliás, a medicina, da maneira como nós a conhecemos, é coisa bem recente. Mas nessa época, Hipócrates, um sábio grego, passou a trazer elementos novos para que as pessoas considerassem não mais somente as heranças do passado ou as maldições, os mal olhados, mas considerassem também os aspectos materiais da doença. Então ele ensaiou os primeiros passos em direção à institucionalização da ciência médica. Foram passos assim bastante tímidos, mas para você ter uma ideia, até hoje os médicos, quando vão se formar, fazem o juramento de Hipócrates, prestando, portanto, homenagem a este sábio grego, que pode ser considerado o pai da medicina. Com o surgimento das obscuridades da Idade Média, ocorreu um afastamento de novo da ciência em relação à doença. Então, as pessoas passaram a aceitar a ideia de que elas somente poderiam ser curadas se elas fossem abençoadas pelos sacerdotes. Isto é, partiu para o outro lado do pêndulo. Quando chegamos ao final do século XVIII, começo do século XIX, o mundo começou a se afastar daquelas sombras da Inquisição, mas aí partir novamente para o outro lado do pêndulo. Os homens passaram a ser incrédulos, materialistas, achando que para curar-se uma doença somente poderia se contar com a ciência médica, material. No começo, com a fitoterapia, homeopatia, e depois com os medicamentos manipulados em laboratórios. Entramos no século XXI, já com algumas informações do final do século XX, em que o homem começa a cogitar novamente da espiritualidade, da qual ele se afastou durante décadas, poderíamos até dizer de séculos. Estamos agora, Theo, no momento em que os médicos, a ciência médica, começa a se reaproximar da espiritualidade, para chegarmos a um meio termo, porquanto não podemos jamais desprezar a ciência médica. Richard costumava dizer
que a medicina é uma bênção de Deus, é a misericórdia de Deus manifestada através dos homens. A anestesia, o antibiótico, as cirurgias e, mais recentemente, com cirurgias não invasivas. Enfim, o progresso não para. Recentemente, tivemos a atribuição do Prêmio Nobel da Paz, da Química, a uma francesa e uma americana que passaram, já conseguiram, numa busca que estavam fazendo, numa pesquisa em relação a novos antibióticos, descobriram como fazer o preciso corte do DNA. Nossa, isso é um avanço extraordinário na medicina. Poder se prevenir futuros defeitos, deficiências. Isso significa que a ciência médica está se afastando novamente da espiritualidade? Não. Significa que a espiritualidade está começando a abrir as torneirinhas, os conta-gotas da espiritualidade, onde estão realmente os princípios fundamentais que regem as doenças, as dores, as deficiências. Então, o que nós trazemos neste novo livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, é esse resgate da espiritualidade. Os homens novamente se reaproximando, e não apenas através das filosofias e religiões, mas os próprios médicos em congressos começam a perceber que o homem que é mais solidário, o homem que consegue vencer a ânsia da vingança, que não asila no seu coração a frustração, a dor, o homem mais otimista, que não busca a vingança e não permite que o seu coração fique totalmente imerso no ressentimento e no ódio, esse homem vence com mais facilidade a atração para as drogas, ele tem mais saúde, ele previne melhor as doenças, tem uma pressão sanguínea melhor, isso já está comprovado cientificamente. Enfim, a ciência médica começa a reaproximar-se da espiritualidade, Theo. Sidney, na nossa palestra anterior, a gente terminou com uma pergunta e eu gostaria de repeti-la para você, para que você desse aí um pequeno apanhado para os nossos amigos se inteirarem da sequência das nossas perguntas. E já na sequência, eu faço para você a pergunta de hoje. A pergunta que nós encerramos o nosso último encontro é se todos os suicidas, então, renascem com deficiência, Sidney. Faça um pequeno apanhado dessa resposta para a gente já continuar com a principal pergunta que inicia a nossa palestra de hoje. Sidney. Essas coisas não são matemáticas. Nós falamos em nosso trabalho anterior, na nossa conversa anterior, que nós temos casos aí escabrosos em que espíritos perseguidores, obsessores, que não perdoam, que retornam para se vingar dos seus verdugos do passado, provocam verdadeiros assassinatos. Então, o indivíduo chega na espiritualidade, às vezes até pelo suicídio, mas existem atenuantes e agravantes. Quando ele chega lá completamente desesperado, até numa situação de inconsciência, sem saber exatamente o que estava fazendo e acabou cometendo o suicídio, morrendo pelo suicídio, esse caso vai ser analisado perante a justiça divina de uma outra forma, que não os casos de criaturas que estão completamente conscientes e têm perfeita concepção do mal que está cometendo com o seu organismo, pessoas cultas que acabam se matando por problemas financeiros, por orgulho, para não se submeter a um vexame. Enfim, há uma dosagem
da responsabilidade do suicida. Então, há casos em que ocorrem verdadeiros assassinatos espirituais sem as plenas consequências do chamado suicídio voluntário. Então, Galton fala, nesse livro novo nosso, que há casos em que pacientes se queixam de deficiências auditivas, visuais, e quase sempre essas deficiências, quando ele faz uma regressão na memória do indivíduo, quando ele retorna ao passado, ele nota uma correlação. Por exemplo, quando o indivíduo tem uma deficiência auditiva ou visual, ele vê uma ligação com a calúnia, a maledicência. Nós nascemos na atualidade com algumas deficiências. Não quer dizer que todo deficiente foi suicida, mas todo suicida tenderá a nascer com maior ou menor limitação na vida atual, até para que ele não repita esse desastre da sua vida anterior. Levando em consideração essa sua resposta, como você já disse, não é pau, pau, pedra, pedra, não é 8 ou 80, mas tem aí as suas variantes. Todas as dores, se não todas, a maioria delas, são herdadas do passado, Sidney? Uma grande parte, sim, mas nem sempre. Nós devemos considerar, Theo, o corpo como um verdadeiro prêmio da bondade divina. Então, quando você oferece um prêmio, um presente para uma pessoa, o mínimo que você espera dela é que ela cuide bem desse presente. É isso que os espíritos superiores esperam que façamos em relação ao nosso organismo físico. Quando nós não cuidamos do corpo, quando os bens da vida humana não são bem cuidados, nós nem precisamos de comprometimentos do passado para estragar o corpo atual. O indivíduo que desenvolve atividades que comprometem o seu organismo atual, indivíduo, por exemplo, que exagera no álcool, ele acaba cozinhando o seu fígado. Vai dizer que isso é coisa do passado? Bom, pode até ser que na vida anterior ele tenha sido alcoólatra, mas na vida atual ele não está colaborando para que o seu corpo seja protegido. O indivíduo que envereda pelo campo das drogas. E vamos falar de outras coisas, não somente aquilo que entra pela boca, mas o que sai da boca, como diria Jesus. Quando o indivíduo se alimenta de negativismo, maledicente, prejudica o semelhante, ele está bombardeando o seu corpo também. Então, não estamos falando aí de dores herdadas do passado. São males que estamos provocando nesta vida. Agora, qualquer prática do mal desta atual vida nossa ou de vida anterior vão trazer lesões em nossa consciência. Sabe aquela brincadeira que sempre fazemos aí, de colocar os pontinhos pretos em nossa consciência, em nosso corpo espiritual? É exatamente isso. Quando nesta vida nós nascemos com tendência para esta ou aquela enfermidade, é porque no passado fizemos besteiras, arranjamos uma série de pontinhos pretos em nosso corpo astral e já nascemos, como diria nosso amigo Felipe Salomão, lá de Franca, com marcas na nossa forma. Quando você tem uma forma de bolo e a massa é de um lado essa forma, a tendência é que o bolo saia com uma falha bem ali. É o que acontece com os pontinhos pretos das nossas atitudes na vida anterior. Então, vamos voltar à situação do suicida. O indivíduo que pôs cabo à sua vida na encarnação anterior, ele naturalmente, imediatamente, vai criar um pontinho preto no seu corpo astral.
Ou vamos dizer de uma outra forma, um assassino, quando ele atira na sua vítima, ele atinge com o projétil o corpo da vítima, mas imediatamente atinge o seu corpo perispiritual, criando uma tremenda mancha negra no corpo perispiritual. Resultado, quando reencarnamos, vimos com falhas em determinados órgãos. Por quê? Porque nós criamos um campo favorável ao desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias, de acordo com os débitos que contraímos perante a justiça divina na vida anterior. Então, há males que nós provocamos nesta vida atual contra o nosso organismo, como há males que herdamos de vidas anteriores. Aliás, usando até um título de um dos meus livros, que é uma expressão muito feliz de André Luiz, nós somos herdeiros de nós mesmos. Sidney, quem ouve pela primeira vez a gente falando sobre os suicidas, sobre alguns problemas que a gente acarreta para futuras vidas e sobre alguns outros que a gente traz, né, ou que temos nessa atual encarnação, muitas pessoas podem ficar assustadas. Aí eu faço a pergunta para você: quer dizer que nós estamos irremediavelmente perdidos diante de nossos débitos passados? André Luiz nos responde a esta pergunta em uma de suas obras. Ele fala que nós podemos trazer algumas doenças, mas também podemos trazer faculdades para criar anticorpos. No livro Ação e Reação, ele fala que dependendo dos nossos atuais cuidados, precauções, podemos sim nos imunizar e nos protegermos contra essas tendências do passado. E mais, a potencialidade, tudo isso é dito por André Luiz com muita precisão. Eu acho que se os médicos levassem em conta isso, eles ficariam assim até surpresos como o indivíduo pode melhorar a sua imunização, a sua proteção. Fala-se tanto em glóbulos brancos, anticorpos atualmente. Essa proteção divina pode ser potencializada pela oração, pelas nossas disciplinas retificadoras. Quando o mal surge na nossa vida como um convite, se nós resistimos ao mal, se passamos a nos dedicar em favor do próximo, da comunidade. Ora, quando a gente se une a um grupamento, uma igreja, um templo evangélico, um grupo espírita, uma ONG, seja qual for a denominação religiosa, ou mesmo sem qualquer denominação religiosa, eu conheço muita gente várias pessoas de várias religiões, que se reúnem nos finais de semana para reconstruir casas para pessoas de idade, viúvas. Eles trabalham a semana inteira na sua vida profissional e no final de semana eles, abre aspas, perdem o final de semana reconstruindo casas, fazendo casas novas para pessoas carentes. Ora, este é um tipo de atitude, Theo, que potencializa os nossos anticorpos, as nossas defesas, dinamiza a nossa defesa espiritual. Quando o indivíduo se torna mais solidário, tem mais empatia, e ele tem um linguajar melhor, um linguajar positivo, ele é otimista, constantemente está orando, está procurando superar os seus defeitos, está promovendo a sua transformação moral, Theo. Estes são ingredientes fundamentais para nós vencermos os vícios, más tendências, potencializarmos os nossos anticorpos para enfrentarmos as doenças, as deficiências, as dores tão comuns num planeta como o nosso, de dores, de expiações, de provas. Enfim, não estamos irremediavelmente perdidos
diante de débitos do passado, não. Nós constantemente encontramos gente aí que já estava destinada. Tem um caso muito interessante, contado por André Luiz, muito falado na literatura espírita, um caso do Saturnino Pereira, que em virtude de débitos da vida anterior, ele mesmo pediu para perder um braço nesta vida. Mas só que depois, quando ele nasceu, ele foi um bom menino, um bom jovem, um homem maduro, ligado à religião. No momento dele pagar a conta dele, ele trabalhava numa fábrica e o braço dele foi puxado por uma máquina. Ao invés de ele perder o braço inteiro, ele perdeu um dedo ou dois, não estou lembrado direito. Enfim, passou pela moratória, isto é, empurrou com a barriga a dívida dele, porque a espiritualidade está de olho nele. Ah, você melhorou? Então você não precisa mais perder o braço. Você está um pouco melhor? Você se tornou uma criatura menos agressiva, mais caridosa, mais solidária? Então você não precisa sofrer aquele mal que estava programado para a sua vida. Então podemos sim, viu, Theo? Podemos nos protegermos, podemos superar sentenças que às vezes traçamos para nós mesmos através da nossa atitude, adequando-nos às leis divinas aqui na Terra. Sidney, no seu livro, dentre vários assuntos que estão relacionados tanto à espiritualidade quanto à medicina, quanto com os dois juntos, você trata de um caso de barriga de aluguel, Sidney? Fale um pouco para nós. É um caso um pouco longo. Eu vou tentar dar uma resumida para que as pessoas depois se interessarem pelo assunto, poderem manusear o livro. Não é propaganda, não, é que o caso é bem longo mesmo, ele tem vários capítulos. O termo barriga de aluguel não é adequado no Brasil. Em outros países, você pode perfeitamente pagar para uma senhora gerar um filho seu. Aqui no Brasil, não é permitida a remuneração. Inclusive, as leis brasileiras falam aproveitar-se sempre um parente. Por exemplo, a filha não consegue engravidar. Às vezes, a implantação de células da filha com a do seu marido no corpo da mãe, já vi muitos casos assim, é possível a geração de uma criança e, nesse momento, a avó ela se torna mãe e avó ao mesmo tempo. Então, eu conto um caso, Theo, uma senhora que, depois de 3 tentativas, principalmente a mais recente, uma senhora estava perdendo a esperança de engravidar. Então, ela estava pensando seriamente numa adoção. Aliás, é uma atitude maravilhosa. Eu tenho 2 filhos adotivos, tenho 2 filhas sanguíneas e 2 filhos adotivos. Eu entendo que realmente é uma atitude muito boa. E, aliás, não há diferenciação nenhuma entre filhos sanguíneos e adotivos em nossa casa. Agora, essa senhora estava pensando seriamente na adoção. Acontece que quando ela foi pedir as vibrações positivas do grupo espírita ao qual o nosso médico pertence, parece que houve assim uma visão dos espíritos ali presentes, propiciando o indivíduo que estava acolhendo, fazendo esse acolhimento fraterno. Havia ali um espírito presente. Na verdade, todas as pessoas, desculpe, esse atendente, que era o Constantino, ele tinha muita experiência na entrevista fraterna. Ele teve a intuição de que viria, ainda naquela noite, alguma mensagem psicografada de orientação para aquele casal que estava se predispondo à adoção de uma criança. Nada contra a adoção, tanto é que eu já falei que na minha família tivemos 2 adoções. Mas veio o espírito e passou a seguinte mensagem: estou muito feliz, dirigindo-se ao casal, com a presença de vocês nesta casa de oração. E mais contente ainda com a disposição
de tutelar irmãos que anseiam por uma oportunidade reencarnatória. Acontece que depois dessa mensagem, Dr. Galton recebeu um telefonema de um outro amigo, que não tinha nada a ver com aquele casal que estava se predispondo à adoção de uma criatura. De repente ele fala assim, olha, Galton, o nome dele era Jordão, eram amigos, ele e a esposa Marilda são amigos de Galton. Depois dessa reunião lá no centro, o Jordão diz assim para Galton, olha, Marilda vem sonhando sistematicamente com uma cena extraordinária. Ela se vê entregando 2 crianças para um casal desconhecido, que não pode ter filhos. Opa! E ela, no sonho, raciocina que esse casal talvez esteja com dificuldades para formar a sua família através de uma filha de adoção. Então, no sonho, a minha esposa Marilda, diz Jordão para Galton, decide ceder seu útero para uma gestação de substituição. Esse é o termo correto da barriga de aluguel. Uma gestação de substituição. A barriga de aluguel, como eu falei, é uma expressão incorreta. Mas, nesse momento, Galton percebe que o plano espiritual está se movimentando e, de repente, ele está em contato com 2 famílias. Um casal que não pode ter filhos, pensando numa adoção. E um outro casal, amigo dele, dizendo que a esposa está sonhando com a possibilidade de oferecer o seu útero para uma gestação de substituição. Mas no livro nós tratamos desse assunto e mostrando como o plano espiritual, quando há permissão das autoridades superiores, como o plano espiritual se movimenta tanto no momento em que você vai adotar uma criança, no momento em que você vai conceber uma criança, ou no momento em que pode surgir a possibilidade de uma gestação de substituição, popularmente chamada de barriga de aluguel. Nesse caso, a espiritualidade agiu e age em determinadas situações no quesito à adoção e até nesse caso aí do termo, né, barriga de aluguel, como você disse aqui, não é comum chamar assim, mas comumente, popularmente chamado é desse jeito. Eu acho que os nossos amigos entenderam. E como você disse, para entender o caso na íntegra, adquirindo o livro, a pessoa vai conseguir entender como foi o passo a passo, não só da parte espiritual, como da parte aqui dos encarnados, para que isso levasse o fim que levou no livro e que ficasse a contento para todos. Sidney, sobre o Wagner, como é a situação dele? Poderia ter sido pior? O caso do Wagner é bem interessante. Ele vai até o Galton dizendo que ele está desanimado com a vida dele, ele está com dificuldades de concentração, até para prosseguir com os negócios dele. Então Galton, pacientemente, resolve ouvi-lo. Wagner começa a contar para o Dr. Galton. Olha, Galton, eu tinha um sócio em quem eu confiava muito. Descobri que ele estava me roubando. Eu acho que ele pretendia abrir um negócio próprio, mas como ele não tinha capital, parece que ele resolveu emprestá-lo de mim. Mas não ficou só nisso, não, continuou Wagner contando para Dr. Galton. Ele contratou 3 dos meus melhores empregados, em quem também eu muito confiava, para trabalhar para ele. Não sei se você sabe, Theo, isso que eu estou falando aí não é ficção, não. Com o Walt Disney, quando ele começou a trabalhar, lá no comecinho, chegou um empresário, além de roubar algumas das suas ideias, roubou os seus melhores funcionários. Ele teve que começar tudo de novo e treinar a sua equipe. Então o Galton fala assim, bom, então você foi roubado pelo seu sócio e traído pelos seus melhores empregados? Bom, em palavras bem simples, é isso mesmo, doutor. Eu entendo a sua decepção, diz Galton, mas poderia ter sido muito pior, né? Indiferente ao comentário do médico, Wagner continuou contando a sua história trágica, Theo. No campo dos sentimentos, as coisas também não correram bem, doutor. Vendo-me assim, patinhando nos negócios,
A minha esposa bandeou-se para o lado inimigo e me abandonou. E também colocou a minha filha contra mim. Podia ser pior, insistiu o psiquiatra. Finalmente, Dr. Galton, meu irmão querido e confidente, desde a infância meu braço direito nos negócios, ficou extremamente abalado com essas sucessivas traições e precisou se afastar da empresa para cuidar da saúde. Eu entendo tudo isso, Wagner, disse o Dr. Galton, mas podia ter sido pior. Bom, Theo, nessa hora o Wagner explodiu, né? Espera aí, doutor. O que podia ter sido pior que tudo isso? 5 ladrões tentam acabar com os meus negócios, me afastar da família e abalar meu querido irmão. O que podia ser pior que isso, doutor? Galton olhou bem nos olhos do seu novo paciente e respondeu calmamente: podia ser pior sim, meu caro Wagner. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá está, conversando comigo, de consciência purificada e mãos limpas. Sofrer dos outros é uma coisa, mas fazer sofrer os outros é uma coisa bem diferente. Então, eu preciso fazer justiça e dizer que essa parte do livro eu me inspirei numa das páginas maravilhosas de Hilário Silva, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eu remeto os caros ouvintes e espectadores que gostaram dessa história do Wagner, que manuseiem esses 2 livros que foram meus livros de cabeceira da minha adolescência e o começo das minhas palestras. Um deles se chama A Vida Escreve e o outro chama-se Almas em Desfile, de autoria de Hilário Silva, com a psicografia de Chico Xavier. Então, Theo, poderia ter sido pior, não poderia? Com certeza poderia ter sido muito pior e ele se deu conta disso depois da frase de Galton, né? Poderia ter sido você. Aí com certeza a consciência dele estaria muito mais pesada. Mas como o Galton disse, né? Ele estava ali falando de outros e tentando ainda encontrar um caminho que com certeza encontrou, que geralmente o perdão leva a muitas coisas, apesar de uma certa dificuldade. Sidney Galton, dentro do seu livro, voltando um pouco, né, no Restaurador de Passados, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a regressão pela qual o Wagner passou e também qual é a relação e que tem a proteção à Felícia em toda essa costura que você fez nesse trecho do livro. Bem, em primeiro lugar, nós temos que dizer que terapia de vivências passadas tem que ser usada com muito critério. Já falamos em trabalhos anteriores, Theo, que o esquecimento é a maior bênção que recebemos. Então, nós estamos aqui conversando normalmente, eu não vou muito com a sua cara, mas uma coisa é você ter uma leve antipatia pela pessoa, contornar a situação e continuar tendo um relacionamento com ela. Outra coisa é você saber que ele foi o seu assassino na vida anterior. Aí fica difícil você estabelecer um relacionamento, porque quando você lembra disso, já cria uma barreira que impede qualquer aproximação. Então, a regressão de memória, a terapia de vivências passadas, primeiro, não deve ser feita dentro de uma igreja, de um centro espírita, de um templo evangélico, tem que ser realizada por um profissional competente que vai tomar todos os cuidados possíveis para não cometer mais estragos na cabeça do paciente. Mas Galton é esse psiquiatra criterioso. E ele, no caso de Wagner, depois dele desabafar, contar aquela história lá que ele foi prejudicado pelo sócio, pela esposa, ele fica mais relaxado e consegue fazer entrar em, vamos dizer assim, em sintonia com seu próprio interior e submete-se, depois de um relaxamento e com uma indução hipnótica, a relembranças de alguns fatos de sua vida anterior. E aí que ele acaba dizendo da sua ligação com Felícia. Galton
fez, com muita habilidade, correr o tempo psicológico de Wagner e fez com que ele voltasse à espiritualidade. E ele, logo após uma encarnação anterior, que ele tinha passado por muitos problemas, ele começa a se lembrar de uma conversa que teve com Felícia. Felícia havia se comprometido com Wagner de protegê-lo na sua vida anterior. E quando o Wagner se encontra, evidentemente ele está com outro nome lá na espiritualidade agora, né? Nós estamos falando de uma vida anterior dele. Mas vamos continuar chamando ele de Wagner. Quando ele se encontra com Felícia, supostamente a sua protetora espiritual, ele dá uma bronca na Felícia. Peraí, Felícia, você não prometeu que ia me ajudar, ia me acompanhar, iria me proteger? E você me abandonou quando eu estava encarnado. Felícia abraçou-o carinhosamente e lhe explicou sorridente: meu querido, cumpri minha promessa e sempre estive ao seu lado. Então, peraí. Então me explica aí. Por que o meu parto precisou ser antecipado? É que nós detectamos um grave aumento de pressão arterial da sua mãe e sérios comprometimentos renais, caracterizando um perigoso quadro de eclâmpsia que iria comprometer a gravidez. E então, nós induzimos para a ocorrência da cirurgia cesariana imediatamente. Ah, tá. E quanto às minhas doenças? Mas você, quando ficou doente, você livrou-se alguns acidentes que, infelizmente, atingiram alguns colegas seus de escola, está lembrado? Você ficou em casa, não pôde viajar, mas o ônibus em que eles estavam acabou sofrendo um acidente e você foi poupado desse acidente. Mas espera aí. Teve uma ocasião em que eu tinha um projeto e eu acabei perdendo uma grande oportunidade de desenvolver o meu projeto, de conseguir um emprego por causa de uma descarga elétrica. Pois é, mas quando você estava indo para este local, nós impedimos a sua ida até este local, porque essa descarga elétrica oriunda de um raio feriram vários trabalhadores, menos você, Wagner. Então, Theo, nessa conversa, o Wagner, que iria dar uma tremenda de uma bronca na sua protetora espiritual, foi percebendo, ao desfiar das revelações, que sempre, durante a sua vida anterior, eles sempre contaram com a proteção do alto, proporcionada por Felícia e valorosos mentores que acompanharam a sua vida, Theo. Assim como havia ocorrido com ele mesmo naquele momento de vida, Wagner emocionou-se e começou a chorar. Felícia havia cumprido todas as suas promessas, sempre estivera ao seu lado, de sua família, sem que o Wagner tomasse consciência disso. Então, Theo, isso aí serve de lição para todos nós, né? Porque às vezes a gente reclama da vida, fala que as coisas não estão correndo bem, e só depois, mais tarde, com o passar do tempo, a gente percebe que há males que ocorreram em nossas vidas que concorreram para o nosso bem, assim como aconteceu com Wagner. A gente tem que ter muito cuidado, viu, Theo, para reclamar da espiritualidade, porque algumas coisas que no momento nos parecem assim trágicas, difíceis, que nos trazem alguma tristeza, estão nos poupando de muitos problemas muito mais sérios. E lá na frente, com o passar dos anos, a gente olha para trás, nossa, e eu fiquei tão triste quando aconteceu aquela coisa lá, mas aquilo me trouxe uma nova vida, uma nova perspectiva, não sofri tanto, realmente há males que vêm para o bem.
Com certeza, Sidney, há males que vêm para o bem. Sidney, você sempre fala aqui nos nossos programas, em seus artigos, sobre que o fato de a espiritualidade não desamparar ninguém, quem quer que seja, acredite ou não, seja ou não espiritualizado. E nessa nossa próxima pergunta, eu meio que vi isso no Dr. Galton. Ele conseguiu ajudar um ateu, Sidney? Você lembrou bem, Theo. Várias circunstâncias. A gente fala em pessoas, principalmente de outras crenças religiosas, quando procuram a nossa ajuda, independentemente de ter religião ou filosofia, se o indivíduo se predispõe à espiritualização, à solidariedade, à empatia, ele está disposto a fazer o bem, não importa a religião que ele tenha, nem interessa até se ele tem religião ou não, contanto que ele cumpra as regras divinas, contanto que ele seja útil ao semelhante ou à sociedade em que ele vive. Um amigo de Galton estava passando por Porto Alegre e telefonou para ele: Ô Galton, você está muito ocupado? Eu estou aqui no aeroporto, podemos bater um papo? E coincidiu que o Galton tinha um tempinho e foi lá. O velho amigo dele havia se tornado ateu e falava mais ou menos assim: Theo, o mundo é dos espertos e eu me tornei ateu. Só tenho que prestar contas a mim mesmo e aos gerentes das minhas contas bancárias. Galton, Theo, ele não costumava discutir suas ideias com outras pessoas, mas ele percebeu que o velho amigo de infância afastara-se do caminho da dignidade e estava enveredando para o caminho do materialismo. Ele sabia que o amigo dele, o nome dele era Fernando, viera de origem humilde, mas de uma família religiosa. Tentou abrir os seus olhos antes que fosse tarde demais, em nome da velha amizade que ainda os unia. Então, o Galton disse para ele: olha, eu não quero converter você para lado nenhum, mas a doutrina espírita tornou-se para mim um porto seguro do qual eu havia me afastado desde a nossa infância. A lógica da doutrina espírita me dá calma, me dá segurança, fortalece a minha convicção da existência de forças que nos circundam e nos influenciam, tanto para o bem como para o mal, dependendo, evidentemente, das nossas atitudes, nossos procedimentos. A doutrina espírita ainda vai mais longe, Fernando. Ela me acena com a lei da causa e efeito, que é muito comum a várias crenças orientais, e particularmente as hindus, com a chamada lei do karma. Ela me dá certeza da reação do universo ao modo como conduzo a minha vida. Então você nota, Theo, que o Galton está fora do consultório, está conversando com um amigo de infância, ele se sente na obrigação de dizer o quanto que a religião, a filosofia e a ciência espírita lhe fizeram bem. Então ele procura passar para o amigo, um verdadeiro irmão, amigo de infância, o que a doutrina espírita lhe trouxe de bom. Não com o objetivo de proselitismo, convertê-lo à religião espírita, mas com o objetivo de abrir os olhos do Fernando para não se afastar totalmente da religião, seja qual for a religião. Então não se trata de tentar converter uma pessoa para a sua religião, mas sim de fazer com que ele não deixe de ter uma religião. Esta foi a intenção do Galton ao tentar ajudar o seu amigo que havia se convertido no ateu. Ô, Sidney, e nessa tratativa, né, porque o Galton, a espiritualidade, claro, intui a todos nós em determinadas situações quando aquilo pode ser uma coisa produtiva e você vai levar o conhecimento a outra pessoa. Parece que o Galton contou uma história um tanto quanto pitoresca para esse seu amigo ateu, Sidney. Qual seria? É verdade, Theo.
Aliás, é uma história que eu conto muito nas minhas palestras, sabe? É a história de um rato. Essa história é tão interessante, Theo. Numa ocasião, eu fui fazer uma palestra numa cidadezinha perto de Araraquara e eu estava voltando a esse centro espírita pequeno. E quando eu entrei no centro, uma senhorazinha pequenininha, baixinha, olhou para mim de baixo para cima e falou assim: Eu conheço o senhor. Ah, que bom que a senhora está lembrada de mim. O senhor é o homem do rato, né? Então, ela guardou a história do rato que eu contei lá. Aham. Mas a história do rato é mais ou menos assim, Theo. Um rato apavorado com a chegada de uma ratoeira na fazenda. Eu vou contar a história do rato porque o Galton contou essa história para o amigo dele, Fernando, que ele é ateu. Entendi. Um rato apavorado com a chegada de uma ratoeira na fazenda saiu pedindo socorro à dona Galinha, ao seu porco e à dona Vaca. Mas esses três animais mostraram-se insensíveis ao drama vivido pelo rato. Eles falaram: oh, não temos nada a ver com isso, esse assunto não é nosso, a ratoeira não oferece nenhuma ameaça para nós. Ó, seu rato, o senhor tem que se virar sozinho, viu? Acontece que eles se enganaram, viu, Theo? Quando falaram que não tinham nada a ver com aquele problema. Uma certa noite, quando a esposa do fazendeiro foi rearmar a armadilha, a ratoeira que ela tinha ouvido que à noite tinha pego alguma coisa lá, quando ela enfiou a mão para rearmar a ratoeira, ela não havia percebido que a ratoeira havia conseguido prender uma cobra pelo rabo. Quando ela enfiou a mão, ela foi picada por essa cobra venenosa. Ficou doente. E aí ela estava doente. E qual que é a comida que geralmente a gente dá para as pessoas doentes, Theo? A mais prática é a canja de galinha. Seria essa, não? Então, tomou a canja de galinha. Quer dizer que a primeira personagem a quem o rato foi pedir socorro, parece que dançou, né? Acontece que vieram muitas pessoas para visitar aquela senhora, os vizinhos ali por perto, e aquele pessoal estava com fome. Aí o fazendeiro precisou fazer alguma coisa, alguma comida para aquele pessoal que veio visitar aquela senhora, a esposa dele, que havia tentado rearmar a ratoeira e tinha sido picado pela cobra. Hotel, um caso como esse assim, qual que geralmente é a comida que o fazendeiro pensa em fazer para alimentar o pessoal que veio visitar a esposa dele? Ah, como eles eram mais do campo, né, Sidney? Eu fico em dúvida em dois. Geralmente é um porco ou uma vaca. Naquele primeiro momento, foi o porco que, infelizmente, foi alimentar. Ora, mas coincidência ou foi o segundo personagem a quem o rato pediu socorro e disse que ele não tinha nada a ver com o problema dele? Verdade. Aí, Theo, teve um problema. A mulher morreu e veio gente de tudo quanto é lado, das redondezas, de ônibus, de trem, para o velório da esposa do fazendeiro. E aquele pessoal precisava ser alimentado, Theo. E você agora pode deduzir como é que o fazendeiro alimentou toda aquela gente? É, eu falei do porco na primeira vez, mas era já um tanto menor de pessoas. Mas agora, como são mais pessoas, acredito que dessa vez quem rodou foi a vaca, né? Pois é, Theo. Então, todas as vezes que nós acharmos, Theo, que nós não temos nada a ver com o problema do outro, é bom lembrar dessa história do rato, porque a galinha, o porco e a vaca disseram: não, o problema não é nosso. E o ratinho continuou vivo, mas os três pereceram com fatos relacionados com a ratoeira. É. Então, Theo, quando a gente perceber que um problema é de uma pessoa, esse problema tem que ser de todos nós. Temos que ser solidários a ela, porque pode acontecer de repente, atrapalhar a vida de um irmão e depois atrapalhar a nossa.
por questões até pragmáticas, até egoísticas, é bom a gente ser solidário, viu, Theo? Agora, nessa conversa, não podemos esquecer que o Galto está conversando com o Fernando, o É, amigo dele é ateu. Então, ele está tentando abrir os olhos do amigo, porque ele está enveredando por um caminho difícil, que é o do materialismo. Então, ele termina a conversa, agora ele está trocando e-mails com o Fernando, né? Galton se lembra de um adágio popular e ele termina a conversa pelo computador dizendo assim: olha, semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Então, meu caro Fernando, pela breve conversa que nós tivemos, eu estou apenas querendo dizer para você o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Então, nós temos que pensar bem nas nossas atitudes, é bom seguir o caminho da solidariedade, não ficar só egoisticamente pensando só, cuidando só da sua vida, dos seus familiares próximos. É bom que estendamos a mão, Theo, à sociedade em que vivemos, aos colegas que estão à nossa volta, às pessoas que precisam de ajuda, porque ninguém, Theo, vai progredir sozinho. Nós iremos ter situações melhores desde que as pessoas que estão à nossa volta sejam beneficiadas também. Ninguém vai para o céu sozinho, Theo. Nós sempre iremos ter o mesmo destino das pessoas que estão à nossa volta. E quando nós trabalhamos em favor de um mundo melhor, em favor de um mundo mais justo, em favor de menos diferenças sociais, quando cuidamos da educação, da cultura, da segurança, da saúde das pessoas que estão à nossa volta, automaticamente, Theo, o universo começa a conspirar em nosso favor. com certeza, Sidney, a partir do momento que nós ajudamos, também somos ajudados, principalmente quando se trata da espiritualidade, né? Sidney, estamos chegando ao final dessa palestra que foi, eu gostei muito, Sidney, das perguntas que nós abordamos hoje, e fica claro, né, fica evidente que um livro, por mais que ele tenha uma linha central de pensamento, ela sempre leva para outros conhecimentos e a gente pode viajar e conhecer muitas coisas além da órbita de onde o livro está ali situado, como é no caso a espiritualidade e a medicina, só que a medicina tem um grande campo e a espiritualidade tem um campo infinito também. Então esse livro ainda vai gerar muitas perguntas, muitos programas, e eu fico muito feliz de fazer parte disso. E a gente vai ficando por aqui, Sidney, suas considerações finais e até a próxima. Muito obrigado, Theo. Eu espero sinceramente que a nossa conversa possa ser útil para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, de forma possamos um dia, quando partirmos desta vida, nós estarmos com a consciência tranquila de que fizemos o melhor possível e de que estamos retornando à espiritualidade melhor do que aqui chegamos. Muito obrigado a você, Theo, pelo companheirismo, pela ajuda, e que Jesus possa estar com todos nós.